Vemos no noticiário, vez e outra, mães que vão até a escola para tirar satisfação com a professora dos seus filhos. E chegam às vias de fato, ou seja, agredindo fisicamente, além de verbalmente, as professoras. E muitas professoras têm desistido do magistério, têm se aposentado mais cedo por causa do trauma, da violência que receberam. Há uma espécie de guerra entre muitas mães e as professoras nas escolas. As mães que não admitem que a professora chame a atenção do seu filho. Mães que não admitem receber um recado enviado pela professora para prestar mais atenção ao próprio filho ou que ele não esteja indo muito bem nos estudos na escola. Precisamos pensar com maior profundidade sobre isso. A escola, efetivamente, não existe para substituir a família, nem a professora para substituir a mãe. Mas tanto a escola quanto a família são instituições educacionais. E tanto a professora quanto a mãe são educadoras. Ao invés de termos essa verdadeira guerra, nós precisamos ter união entre a escola e a família e entre a professora e a mãe. Duas educadoras em duas instituições humanas. E lembrando que muitas professoras também são mães. E muitas mães também são professoras. Nenhumas nem outras podem esquecer disso. E que na educação nós precisamos trabalhar os limites, as regras, os combinados, as responsabilidades, os deveres. Tudo isso faz parte da educação que precisamos promover junto à criança. A mãe com seu filho, a professora com o seu aluno. E ambas unidas para a melhor formação. E aqui estamos falando de formação do caráter das crianças, que são espíritos reencarnados. Não podemos esquecer disso. Mas por que temos visto tantas mães agressivas, violentas, e também do outro lado, tantas professoras displicentes, burocráticas? É que o nosso sistema educacional não promove, não desenvolve a educação moral, a preparação para a vida com a formação do caráter. Então, aquela criança se torna um adulto que não sabe conviver com os outros. Um adulto que agora se torna pai, se torna mãe, mas que nunca aprendeu o que é ser pai e o que é ser mãe. Que vai se esforçar em cuidar do filho, mas que também não sabe, porque não aprendeu, educar esse filho. Porque são coisas muito diferentes, o cuidar e o educar. Por isso nós assistimos muitos pais perdidos na educação dos seus filhos e acabam exercendo um poder autoritário exacerbado sobre os mesmos, uma proteção que vai muito além do que deveria ir, não admitindo então que seus filhos sejam cobrados por terceiros. Mas estamos falando da educadora lá na escola, aquela que está trabalhando para dar formação intelectual, mas também formação moral. E se na família, no lar, não existem os limites,
não existem as corrigendas, a professora deverá, então, trabalhar isso e chamar os pais para que entendam a necessidade dessa educação. Porque a mãe deve amar, mas o amor não deve abrir mão dos limites. Os limites são necessários. Saber conviver através das regras que a sociedade nos coloca, isso também é uma necessidade. E a mãe precisa ter aquele olhar sobre os defeitos do filho, porque precisa educar. E a educação tem que corrigir as más tendências do espírito. Então precisamos mudar a filosofia que rege a educação. E mudando essa filosofia para uma filosofia espiritualista, tal qual o Espiritismo nos dá, nós então vamos dar importância à educação moral e à preparação para a vida. E a formação dessa criança para ser um adulto consciente da sua missão, quando se tornar pai ou mãe, de educar as novas gerações de espíritos reencarnantes e que vão formar a nova geração da família. Aí sim teremos pais conscientes da sua missão e que haverão de se unir com a escola. Uma escola espiritualizada, humanizada, assim como a família. E nós vamos então superar esses gravíssimos problemas, dessas brigas, dessas agressões entre mães, principalmente, e professoras do ensino fundamental. Precisamos reavaliar o que estamos fazendo na educação. E essa é a proposta do Espiritismo. Uma reavaliação para que possamos, então, inserir na educação uma filosofia espiritualista, uma nova metodologia e uma educação que prepare efetivamente para a vida. Esta da chamada existência terrena, mas a vida como um todo, que leva em consideração, inclusive, o futuro no depois da morte, porque somos todos espíritos e, portanto, imortais. Uma revisão e transformação da educação é urgente e que possamos trazer os pais de volta à escola ou no centro espírita daqueles que abraçam a doutrina para que eles se reeduquem, entendam o que seja a educação dos filhos e a missão do lar, a missão da família no campo da educação dessas gerações que clamam por amor, por orientação moral. Somente assim vamos, finalmente, levar a nossa humanidade para o bem, para a paz e para a justiça social. Pensemos nisso e que mães e professoras se deem as mãos, acabando com essa guerra que vem separando a família da escola e a escola da família.